A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 1 e versículo de número 35 ao 39, que vai nos dizer assim: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Aqui nós vemos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele tirava um tempo para estar a sós com Deus. E através dessa palavra, o Espírito Santo, ele já ministra ao seu coração. Ele já fala contigo que é necessário um tempo de solitude. É necessário um tempo aonde você esteja a sós com Deus. Nós precisamos tirar um tempo no nosso dia, irmãos, nos afastarmos de tudo aquilo que pode nos distrair, para que possamos ouvir a voz de Deus, ouvir os direcionamentos dele para a nossa vida. Tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus, mas em meio ao tumulto, em meio às aflições dos dias, às lutas, às guerras, e tem momentos que você tem que se afastar de tudo, dos problemas, das adversidades e focar somente nos céus. Muita gente queria ter o seu problema resolvido através de Jesus Cristo. Por isso os povos procuravam a ele, mas ele entendeu: eu preciso me afastar de tudo e de todos, inclusive até mesmo dos discípulos, para que eu possa ter um tempo com o Pai. Você tem que entender que se você não estiver abastecido, abastecida, você não consegue resolver os problemas, você não consegue vencer, você não consegue viver os propósitos de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos tirar esse tempo a sós com Deus porque pensamos: eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho muita coisa para fazer, e ficamos ali somente resolvendo coisas, fazendo coisas, e a nossa força sendo sugada sem percebermos. E hoje o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: deixe de lado o que preciso for. Deixe os problemas, as guerras, as lutas, as batalhas. E tire um tempo para conectar a sua mente com os céus. Tire um tempo para se conectar com Deus. Jesus se levantou alta madrugada. Era o tempo que ele tinha para estar sós, porque ele sabia que o dia seria muito agitado. E tem momentos, irmãos, que nós precisamos tirar um tempo a sós com Deus, nem que seja na madrugada, nem que seja no final da tarde, no início da noite. Deus está dizendo que seja em um horário que você sabe que você consiga estar sós. Só você e Deus, e mais ninguém. Tem momentos, irmãos, na nossa vida, no nosso dia, que precisamos ter este tempo a sós com Deus, para que possamos ouvir a voz de Deus, para que possamos viver os propósitos dele, para que possamos ser reabastecidos, sim. Você precisa ser reabastecida. Você precisa ser reabastecido. O Filho de Deus tirava tempos de oração. O Filho de Deus tirava tempos para estar sós com Deus. Isso é muito importante. Irmã, na minha casa eu não consigo ficar sozinha. Na minha casa eu não consigo ficar sozinho. Pois é, você entra no banheiro, fecha a porta. Se é o único lugar que você pode ali ter um acesso para falar com Deus, só você e Deus, fica ali um pouquinho. Entre no seu quarto, fecha a porta. No seu trabalho, vai em um lugar onde você possa ficar sós com Deus. Mas não deixe de fazer isso diariamente. Não deixe que os problemas, que as multidões, que as pessoas, as informações roubem isso de você. Tem muita gente perdendo batalha, irmãos. Tem muita gente perdendo guerra por isso, porque está deixando os dias passarem. Está deixando os problemas vir, tomando suas forças, tomando suas horas, o seu tempo, a ponto de você não ter um tempo com Deus, e por isso muitas vezes enfraquece. E por isso, muitas vezes a resposta não chega. Tem momentos, irmãos, que em meio ao turbilhão nós não vamos ouvir a voz de Deus. Em meio à agitação do mundo, nós não vamos ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Jesus estava aqui alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava, um momento de solitude. Um momento dele com Deus, de falar e de ouvir o Pai.
Quem tem isso aqui diariamente, irmãos, este momento de solitude diariamente, o momento em que você se conecta com os céus, você pode ter certeza que a vida dessa pessoa é uma vida diferente. Pessoas que têm um tempo a sós com Deus, irmãos, são pessoas que conseguem vencer. São pessoas que têm intimidade com Deus profunda. Eu estou conversando com homens e mulheres que Deus está dizendo: para ter intimidade comigo profunda é necessário você tirar um tempo a sós comigo. Para recarregar a sua bateria. Porque tem horas, irmãos, que é tanto problema que vem sugando a nossa bateria, a nossa força, a nossa energia, que quando nós vamos ver, nós estamos quase sucumbindo. E se não for recarregado, morre. Eu vou repetir para você entender. Se não for recarregado, morre. Se não tirar um tempo a sós com Deus, se não tiver um tempo de solitude, um tempo a sós, acaba perecendo. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para perecer, Deus não te chamou para sucumbir, mas Ele te chamou para que você tenha vitória. Ele te chamou para que você tenha êxito. A Bíblia diz que os discípulos estavam procurando Jesus ali, diligentemente. Mas Jesus estava no seu tempo a sós com Deus. Tem momentos, irmãos, que as pessoas têm que nos procurar e não nos encontrar. Por quê? Porque estamos no nosso tempo a sós com Deus. Tem momentos que a gente tem que se fechar para o mundo, irmãos. Para se conectar com os céus é necessário, muitas vezes, você se fechar para o mundo. E ter um tempo a sós com Deus. Ah, irmã, mas vão me procurar na minha casa. Mas o seu tempo a sós com Deus você não pode deixar de ter. Ah, irmã, porque no meu trabalho, tire um tempo no seu almoço, eu não sei, mas você não pode ficar um dia sem ter um tempo a sós com Deus. Você precisa, não estou falando de 1, 2, 3, 4, 5 horas de relógio, mas eu estou falando aqui, irmãos, de um tempo que seja 5 ou 10 minutos, mas que seja um tempo que é necessário você tirar, que é necessário você ter. Você tem que colocar isso como uma questão de necessidade. Não é quando der eu faço. Irmã, quando dá, eu faço as minhas orações. Irmã, quando dá, eu tiro um tempo a sós com Deus. E Deus está dizendo, eu não quero só quando dá. Eu quero sempre. Eu quero que você tenha um nível profundo, ricandarasturabaia, comigo. Jesus deixou esse exemplo aqui para mim, para sua vida. A Bíblia diz que quando os discípulos encontraram a Jesus, eles disseram aqui que todos buscavam a Jesus. Todo mundo queria milagre, mas Jesus precisava se reabastecer. Jesus precisava buscar ao Pai. Você está vendo que até o Filho de Deus não servia a todo mundo, a todo tempo, sem se reabastecer? Pois é. Ele tinha o tempo dele com Deus. Não tem como, irmãos. Uma pessoa só pregar e não se reabastecer. Uma pessoa só pastorear e não se reabastecer. Uma pessoa só cantar e não se reabastecer, não. Uma pessoa só cuidar dos filhos, da casa do marido, de todo mundo e não se reabastecer. Nós precisamos ter um tempo de reabastecimento. E quando é que esse reabastecimento acontece, irmã? Quando você está na solitude com o Senhor. Quando você está em um tempo a sós com Deus, entendendo, eu preciso desse tempo, eu preciso olhar para o alto, eu preciso respirar, eu preciso fazer a minha oração, eu preciso desabafar. Deus é o teu psicólogo, certo? Jesus é o teu psicólogo, o teu psiquiatra, o teu amigo. Ele quer conversar contigo e ele está dizendo, eu cuido de tudo, cuido da tua mente, cuido das tuas emoções. Muitas pessoas estão com as emoções, com a mente abalada, fragilizada, sabe por quê? Porque não está tendo este tempo. Porque não está priorizando este tempo. Você tem colocado muita informação no seu dia, irmãos, tudo que é acelerado, tudo que a gente não para descansar, tudo que a gente não para, irmãos, para nos abastecermos, automaticamente nós vamos perder as forças. Nós vamos perder batalhas, nós não vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos ficar perdidos em meio às tribulações e Deus está dizendo, eu não te chamei para ficar perdido, eu não te chamei para ficar perdida em meio às tribulações, em meio às adversidades, mas eu te chamei para você me clamar, eu te chamei para você me buscar, me colocando como centro da sua vida, para que você possa, cada dia que passa, vencer o próprio mal de cada dia. Sabe quando é que nós vencemos o próprio mal de cada dia? Porque basta o dia o seu próprio mal, ou seja, cada dia tem o seu mal. Mas sabe quando é que nós vencemos o mal, irmãos, de cada dia? Quando nós tiramos este tempo e vamos para um lugar deserto, e vamos para um lugar de solitude, e ficamos a sós com Deus. É necessário você ficar a sós com Deus. Nem que você não diga uma palavra, nem que você não fale nada, somente esteja ali, mas esteja em um tempo a sós com Deus. Tire este tempo. Você precisa se reabastecer. Deus está vendo as suas forças sendo sugadas. Porque, irmãos, as multidões de problemas não respeitam as nossas forças.
As pessoas, elas só querem sugar e você ajuda um, você ajuda outro, é um problema daqui, é um problema dali. E quando você vai ver, você está precisando de ajuda. E Deus hoje diz para você, eu quero te reabastecer. Eu quero te fortalecer porque eu estou vendo que as tuas forças estão sendo sugadas através de adversidades que você tem vivido. Eu estou vendo que as pessoas que estão te cercando estão sugando de você. Irmãos, porque às vezes filho suga marido, esposa, pai, mãe, tio, primo, parente, chefe, trabalho, colega de trabalho. Tudo suga, gente. E onde é que somos reabastecidos? Na presença do Senhor. Declare comigo, eu vou me reabastecer diariamente na presença do Senhor. Eu vou me reabastecer diariamente na presença do Senhor. Assim como nós precisamos diariamente nos alimentar, cuidar da higiene pessoal, beber água, diário. A gente precisa cuidar do corpo diariamente. Assim é da nossa vida espiritual. Não é quando dá, porque se você cuidar quando dá, você fica anêmico, você fica doente espiritualmente, você até pode morrer espiritualmente. Então é algo, irmãos, que nós precisamos tirar diariamente na nossa vida, para que possamos nos alimentar. Se eu estou alimentada, eu consigo ajudar outras pessoas. Mas se eu não estou alimentada, a fraqueza vai tomar conta. E quem está fraco, quem está anêmico, quem está doente, não consegue, irmãos, ajudar outras pessoas. E a pessoa que não se alimenta diariamente, a pessoa que não se alimenta corretamente, ela fica doente. E hoje Deus diz para você, você precisa alimentar o seu espiritual. Você precisa tirar tempo comigo durante o seu dia. Tem pessoas aqui que estão recebendo uma estratégia de Deus. Deus está falando contigo, Ele está dizendo, eu quero cuidar de você diariamente. Eu quero a oportunidade de me manifestar para a sua vida diariamente. Porque, irmãos, Deus só se manifesta onde Ele acha um coração aberto, onde Ele acha uma vida aberta. Não adianta você dizer, estou muito ocupada. Se você está muito ocupado, muito ocupada, Deus não é invasor. Ele não vai invadir. Ele não vai entrar lá sem você convidar, não. Ele está esperando você convidar. Ele está esperando você fazer como Jesus, tirar um tempo a sós com Ele. O Senhor é minha prioridade. Eu recarrego a minha bateria, as minhas energias aqui na Tua presença. Então disso aqui eu não posso abrir mão. Irmã, mas é porque eu tenho que cuidar de muita coisa, certo? Acorde mais cedo. Certo? Saia mais cedo do seu horário de almoço no seu trabalho, coma rapidinho, mas tire um tempo com Deus. Você precisa desse tempo. Não é uma questão, irmãos, de quando der eu faço. Não é uma questão de, se eu puder eu faço. Não é uma questão de prioridade. É uma questão de ter que fazer. Você entende isso? E nós precisamos incutir isso na nossa mente. Eu preciso disso. Eu preciso fazer. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Eu preciso entender que se as minhas forças não estiverem recarregadas, eu não consigo ajudar ninguém. Jesus precisava deste tempo para quê? Para que Ele pudesse ajudar os que buscavam a Ele. E você observa que Jesus, depois que Ele tirou este tempo aqui com Deus a sós, no deserto que Ele estava orando, Ele recebeu uma nova instrução. E Ele disse aos discípulos, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Para isso é que eu vim. Ou seja, Jesus recebeu uma instrução. Jesus recebeu uma direção. Quando você ora, Deus direciona os passos que você tem que dar. Deus direciona as rotas que você tem que trilhar. Deus toma conta do seu dia, da sua vida, da sua história, daquilo que você tem que fazer. Então, após a oração, Jesus teve uma nova instrução, uma nova direção. Declare comigo, eu vou orar e Deus vai me dar direções. Eu vou orar e Deus vai me dar direções. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que você vai começar a orar. Você vai começar a priorizar esse tempo com Deus, esse tempo de solitude, esse tempo de só você e Deus todos os dias. E você vai ver Deus trazendo direções, Deus falando contigo nitidamente. E dizendo para você o que você deve fazer. Às vezes nós ficamos perdidos, irmãos, porque só buscamos a Deus quando precisamos. Às vezes nós ficamos assim sem saber o que fazer. As notícias nos pegam de surpresa porque não estamos conectados com Deus. Mas se a gente estiver conectados com Deus, irmão, você pode ter certeza de uma coisa. Deus vai te revelar, Deus vai falar contigo, Deus vai te preparar, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar direção. Agora, tudo isso só acontece quando priorizamos a Deus no nosso dia. O dia tem 24 horas, irmãos. 5 ou 10 minutos que a gente tirar no nosso dia só vai ser acréscimo na nossa história para estarmos na presença do Senhor. Não vai ser perda, não. Nós não vamos estar perdendo nada, mas vamos estar ganhando. Declare comigo, eu vou tirar tempos para estar com Deus. Eu só vou estar ganhando com isso.
Eu vou tirar tempos para estar com Deus e eu só vou estar ganhando com isso. Quando você tira tempos para estar sós com Deus, você só ganha, você não perde. Versículo 39. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Ou seja, Jesus teve êxito na missão, na direção que ele chamou os discípulos para ir com ele. Por que ele teve êxito? Porque ele estava orando. Porque ele estava buscando, porque ele sabia qual era a direção do Pai. Quando eu oro, quando você ora, quando nós nos recarregamos, quando nós entregamos uma parte do nosso dia a Deus, Deus direciona os nossos passos de maneira certeira. As coisas acontecem, irmãos, conforme Deus designa. E hoje o Senhor te trouxe aqui para lhe falar, para te dizer: minha filha, tira esse tempo a sós comigo. Meu filho, é necessário você ter esse tempo. As pessoas precisam entender que você tem que ter um tempo comigo. E elas têm que aprender a respeitar. Os discípulos tiveram que respeitar aqui. Jesus estava com Deus. E Jesus se afastava muitas vezes para estar sós com Deus. Tem pessoas que vão ter que aprender a respeitar o seu tempo com Deus. E você tem que fazer disso uma rotina. Quando você faz disso uma rotina, meu irmão e minha irmã, você não perde batalha. Quando você faz disso uma rotina, você é cheio do Espírito Santo. Quando você faz disso uma rotina, livramentos chegam para a sua vida e você se aproxima mais de Deus. Jesus, Filho de Deus, tinha tempos de oração. Jesus, Filho de Deus, tinha tempos de solitude, tempos dele com Deus. E hoje Deus diz para você: tire um tempo a sós comigo, porque eu, o Senhor, tenho coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua história. Mas isso só vai acontecer se você priorizar diariamente tirar um tempo a sós comigo, diz o Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que é necessário um tempo de solitude, que é necessário um tempo para estarmos a sós contigo, diariamente fazermos isso, para que a nossa força, Pai, possa ser fortalecida no Senhor, para que a nossa fé possa ser renovada, porque não adianta Ramandacandarasturabaia nós, Senhor, estarmos ajudando pessoas, estarmos cercados de pessoas, estarmos fazendo aquilo que pensamos que temos que fazer diariamente como prioridade, esquecendo de priorizar o que tem que ser priorizado, que é a tua presença, porque a tua presença precisa ser priorizada na nossa história diariamente. Pai, nos ajude a entendermos, Pai, que sem a tua presença nós não conseguimos vencer, sem a tua presença nós não somos nada, não somos ninguém, e precisamos ser fortalecidos para podermos ajudar aqueles a quem amamos, para podermos orar por pessoas, para podermos servir de canal de bênção, Pai, na história de pessoas, porque um doente não pode ajudar a outro. Senhor, tem pessoas que estão me ouvindo agora que estavam anêmicas espiritualmente falando, porque elas não estavam priorizando o tempo a sós com o Senhor, mas a partir de agora elas vão priorizar. A partir de agora elas verão mudanças e elas vão contemplar o quanto é bom, é maravilhoso priorizarmos ao Senhor, colocarmos ao Senhor em primeiro lugar e nos reabastecermos diariamente na tua presença, que a tua presença seja prioridade nos nossos dias e na nossa vida, como foi na vida do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua
vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é necessário tirar um tempo a sós com Ele. É necessário você se reabastecer para você poder ajudar pessoas e para que você possa estar de pé. Lembre-se de uma coisa: se você não se alimenta espiritualmente, se você não entrega o seu dia, se você não tem um tempo a sós com Deus, você acaba enfraquecendo, o inimigo acha brechas e você não recebe direções, você não tem êxito com o Espírito Santo. Mas se você estiver conectado com Deus, se você diariamente priorizar a presença do Senhor, você vai receber direções, você vai fechar todas as brechas, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida e você vai ver a manifestação do poder de Deus de maneira especial na sua história. Priorize um tempo a sós com Deus. É necessário vivermos momentos diariamente de solitude, somente nós e Deus, Deus e nós, para que o nome do Senhor possa ser glorificado e para que a nossa fé possa ser fortalecida e para que possamos nos aproximar mais e mais do nosso Criador, porque é isso, irmãos, que é o mais importante na nossa história, estarmos próximos do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. É tempo de você rever suas prioridades. Que Deus te abençoe.